What it do, gang? We in the building. Vosso host Núrio Valdir e sejam todos bem-vindos ao episódio 8. Sim. Entretanto, hoje temos alguém. Na verdade, o objetivo do Diário Cast é trazer traders que falam português. Então, mais uma vez, hoje estamos nas Américas. Senhoras e senhores, com vocês, Meireles, a.k.a. Meira. Meira, bem-vindo ao Diário Cast. Obrigado, obrigado. Bem, eu já estive aqui com a Thay, que é do Brasil, e pronto, graças a Deus, quando tu estás inserido num field, tu consegues ter link com pessoas around the world. So, introduce yourself. Então, me chamo Luan Meireles, né? Sou trader aí há uns 5 anos na estrada aí. Desde 2018, basicamente. 2018, final de 2017, 2018, que eu iniciei, né? E o processo foi engraçado, né? Porque hoje, meio que eu sou um trader que eu posso assumir como diferente das pessoas que estão apenas a fazer profit. Na verdade, eu já vim no mundo empresarial e aí meio que meus contatos, as pessoas no qual eu falo de trading, tá muito lastreado ao ramo do business, né? Então, o meu conhecimento faz dinheiro além dos profits. Então, eu falo sobre isso, né? Então, eu tenho uma amizade com grandes empresários, eu sou benquisto no Brasil em si, né? Viajo pra caramba através do meu conhecimento, não somente para profit. Uau. E também faço trades, né? Tem uma comunidade também que abri com o intuito de realmente ser uma comunidade, né? E é isso, né? Esse é o compilado, né? Boa, é interessante. Mas o que eu quero mesmo saber é como é que começaste no trading, quem foi o teu primeiro mentor ou quem foram os teus mentores? Como é que começa a tua jornada no trading? Cara, você vai ficar assim meio. Você vai ficar assim, pô, Luan, você. Foi engraçado, velho. Porque, na verdade, eu não tive mentor. Na verdade, eu vou explicar, na verdade, o que aconteceu. Eu era personal, né, de uma academia, tinha vários alunos, e aí um colega meu falou assim, vamos iniciar no mercado financeiro. Ele, na verdade, me deixou como responsável dos alunos dele e falou assim, vou estudar mercado financeiro. Eu falei, caralho, cara, eu tô me profissionalizando como personal, o cara sai de personal pro mercado financeiro, eu fico intrigado, né? Então, aí eu falei, tá bom. Só que aí eu me interessei, e aí eu já tinha alguns colegas e tal. Aí um amigo meu chamado Almi, ele foi o meu, podemos dizer, patrocinador, né? Ele falou, ele tinha iniciado um escritório, né, no ramo de Forex, lá em 2018. E aí ele abriu, né, um escritório, sabe, alto nível, um negócio alto padrão mesmo. Ele tinha, nessa época aí, para mais dos seus US$ 80.000 aí, junto com outro sócio. Então, eu sempre andei com a galera, né, que tinha um capital legal. Aí, só que aí eu fiz o seguinte, eu falei assim, caramba, vou me interessar por isso aí. Passei uns 3 meses estudando, vi assim no metrô, indo, né, trabalhando e tal, estudando assim no YouTube. Na época só existia aqui no Brasil, era André Machado. E aí André Machado, que é o ogro de Wall Street aqui no Brasil, é um cara que domina bastante o price action. E aí, na época, só tinha ele, eu comecei a estudar os conteúdos do YouTube, não tinha muito mentor na época também, não tinha um curso assim, né? Não falava de institucional, não falava de nada, era só PA, PA, PA. E beleza, eu fui estudando. Quando meu amigo fundou a empresa dele lá, ele pegou e vem aqui conhecer. Aí eu fui, cheguei, conheci. Aí tudo que ele queria fazer lá, na época ele estava trabalhando muito com automação e tal, tudo que ele queria fazer eu já sabia, tinha aprendido tudo na internet. Aí ele falou assim, pô, onde foi que você aprendeu essas coisas? Eu falei, pô, mano, futucando na internet, fui mexendo, e ele, caramba, que legal, que massa e tal. Mano, da hora. Ele, pô, você não quer vir trabalhar comigo aqui não? Eu falei assim, pô, mano, eu tô com tantos alunos aqui, tem um aluno privado, recebendo bem com personal, como é que eu vou sair do nada para aventurar em trade? Eu não sou profissional ainda e tal. Não, eu pago, escolha qualquer curso aí que você quiser na internet que eu pago para você. Ele fez assim, eu falei, tá bom. Na época eu tive opção em 2 cursos, né? Ele falou assim, US$ 1.000, escolha aí qual você quer. Aí tinha 2. Um era Tuba FX, né?
e o outro o, era o André Machado, né? E aí, como ele tava lidando lá com Forex e tal, aí eu falei assim, vou escolher o Tuba, né? Vou pagar essa mentoria aí do Tuba e tal. E começou aí o pior investimento que eu já fiz, né? Relacionado a conteúdo. Os US$ 1.000 foi pelo ralo, porque a estratégia era rompimento de linha de tendência, né? E ele falava que aquilo era o grã-mestre lá em 2018, né? E ousaram me falar na época, era o melhor trader do Brasil. Era o melhor trader do Brasil. E a técnica foi rompimento de linha de tendência. Uhum. E aí, naquela época eu falei assim, nossa, que massa, que majestoso. Tentei fazer grana, né? Tinha uma conta alta até. Fiz um pouquinho, só que depois eu via que não batia, né? Faltava informação. Só que aí é o seguinte, eu sempre fui aplicado, continuei estudando, 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 e eu fui lapidando. Aí eu fui para Al Brooks, né? E fui estudando Al Brooks, tanto que eu tenho até os livros também do Al Brooks, tenho um livro, tenho bastante coisa. E aí fui me aprofundando no Price Action. E fiquei bom até, mas a minha consistência veio no Elliott Wave. Foi aí que eu consegui realmente a estudar. E no Elliott, aí eu até paguei outra mentoria com um cara chamado Trading Brasil. E o operacional era muito relacionado ao Oliver Vélez, né? E aí, o segundo mentor foi o Oliver, foi isso aí e tal, só que no começo deu certo, né? A técnica ali do Oliver Vélez, e depois eu vi que a conta não fechava também. Faltava ainda alguma coisa, e só dando ruim mesmo. Aí eu falei assim, não. Até que, um certo dia, eu vi um livro na internet chamado Os Princípios da Onda de Elliott, e o livro tá até aqui também. É um livro muito bom. E eu falei assim, o livro era até caro até, comprei em dólar até. Uhum. Eu falei assim, eu vou comprar esse livro e eu vou estudar esse livro. Pronto, eu sei que quando esse livro chegou, cara, eu comecei a ler, mas eu não li de uma forma, eu li de uma forma diferente, eu li estudando mesmo e tal, e eu comecei a praticar. Mas eu pratiquei tanto esse livro, tanto, que eu cheguei a quebrar uns 3 mouses. Só de tanto clicar no TradingView, juro a você, de tanto praticar. Eu sangrava meu dedo de tanto praticar, cara. Elliott Wave. E depois, em 2000, eu não lembro, e lembro até hoje. De lá para cá, eu fui desenvolvendo a minha assertividade de acordo com o que eu estava fazendo, né? E as análises começaram a dar certo. Aí demorei em torno de 2 anos e meio até adquirir o tão sonhado assim, caramba, sei o que eu tô fazendo. Yeah. Sabe? Então demorou esse tempo, esse período. E depois, né, que foi a Wave, comecei a me difundir, aí eu criei o Elliott Trade Brasil, né? E eu criei a fim de que, na época, eu já estava trabalhando com algumas pessoas, com meu conhecimento, prestando um serviço, e aí eu falei, eu vou criar aqui um portfólio meu de trabalho, né? Porque algumas pessoas chegavam e me perguntavam, e aí, Luan, você... Eu fazia muita reunião, as pessoas queriam muito saber o que eu fazia, porque dava muito certo. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, faz uma análise aí para mim. E, cara, eu fazia análise e acontecia exatamente como estava descrito. Isso só com Elliott. E eu comecei a ficar conhecido no meu ramo, né, na área empresarial, a galera de banco, a galera começou a me procurar porque acontecia realmente. Começou a acontecer a análise. E eu fiquei surpreso. Eu falei assim, olha, quer saber de uma? Eu vou abrir um canal no Telegram, onde vai ter meu portfólio. Aí todo mundo que quer saber do meu trabalho, vai ter lá tudo meu no Telegram. E tem até hoje, né? Depois que eu abri o Telegram, aí eu comecei a publicar análise, Elliott Wave, Elliott Wave, Elliott Wave, e foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Até que eu conheci o ICT. Aí minha vida mudou completamente, não teve jeito. Aí minha mente abriu, as coisas que a teoria de Elliott falava começou a fazer mais sentido. E basicamente, na experiência que eu tenho hoje, eu assumo o seguinte: no Elliott Wave eu sempre soube fazer uma boa direção de mercado, e no ICT eu
realmente refinei os meus pontos de entrada. Então, hoje, e aí, basicamente, eu consegui minha consistência. Né? Mas mentor, assim, para eu falar assim, eu tive um cara que realmente eu paguei, sabe? Eu fiz ali, o cara, sabe, me deixou. Não tive. Eu tive foi o Michael Hudleston, que abriu minha cabeça mesmo, o conteúdo dele, que realmente muita dedicação eu estudei e eu consegui adquirir alguma coisa. E nos passados tempos eu fui recolhendo algumas experiências, né? Então, tem algumas pessoas que eu gosto mesmo, até mesmo que são angolanos, que é o Léo, tem o Léo, tem o colega do Léo também, que já teve no podcast, foi O Mauro. o Mauro também. Mauro, então assim, eu tive com esse pessoal, então eu fui aprendendo algumas coisas também, eles foram dando ali as concepções, tem outros colegas também, do Léo também, e aí eu fui. Eu sempre estive disposto a aprender uma visão a mais, sempre um ponto a mais, um gatilho a mais. Então, o Léo me ensinou muito sobre volume, né? Então, eu adequei um pouco de volume, apesar de não utilizar, mas sempre quando eu quero, quando eu uso, dá certo. O Mauro falava muito sobre o Lit na época e tal, e eu fui e falei, prestei mais atenção nisso. O ICT ali com o contexto. Então, eu não tive um mentor, eu tive amigos e pessoas ao longo do processo que foram refinando e a minha dedicação, né? E a minha dedicação, e aí eu fui alavancando na minha vida. Uau. É basicamente isso aí. Que introdução, que introdução. Olha, hoje em dia as pessoas falam muito do ICT. O ICT é o pai de todos os pais e é gratificante, é bom saber que até no Brasil, né, os traders brasileiros, alguns, né, tal como tu, tem a Minoria. do ICT. Prontos, A amigos. minoria. Yeah. A galera tá muito. A galera tá muito. A galera tá muito no atrelado ao Smart Money. E tá ficando podre aqui no Brasil. Tá muito podre. Como assim podre? Como assim? Então, a galera tá. Eu tava até vendo o anúncio, né, de traders brasileiros, corretoras, renomes assim do price action, né? A galera que tem aí todo mundo e os famosos gurus da internet que fazem lançamentos milionários, que estavam vendendo indicadores e faturou milhões aí, vendendo um monte de porcaria, do nada pegando conceito de order block, supply and demand e oferta e demanda, order block e dizendo que isso é análise institucional. E aí tá passando o 10% do que é realmente entender o que é liquidez. Então tá muito podre. Estão vendendo 10% do conteúdo, porque é bom realmente, o Smart Money é bom, mas estão vendendo 10% do conteúdo como se fosse o ouro. Então, muito imaturo ainda. São poucos traders que realmente sabem o que estão fazendo. Então, tem gente usando Smart Money com várias média móveis e vários indicadores. Então, tem gente usando indicador de próprio Smart Money, dizendo que é a forma de operar, mas, na verdade, infelizmente, são inconstantes e eles não sabem que ainda não sabem operar, realmente. E essa particularidade não só no Brasil, até alguns traders angolanos, que eles têm um ego muito inflamado quando não sabem e acham que sabem ou têm toda a informação, que já não tem espaço para aprender outras coisas. Quer dizer que isso é geral. As pessoas tendem a pensar assim, tem um pouquinho de informação, então já sei tudo. Nem estou surpreso, porque aqui em Angola também é assim. Exatamente. Acontece exatamente isso aqui. Acontece exatamente. Pega um order block e aí vê que aquilo ali dá certo, aí lança um curso e vende com uma estratégia do milhão. É assim que funciona. Eu tenho 2 vídeos no canal onde eu reprovo salas de sinais. E o Luan tem uma sala de sinais VIP, para além do teu canal do Telegram. Eu gostava de saber
será que existe sucesso nas pessoas que só dependem de sinais de outrem, sendo que existe espaço e tempo para as pessoas aprenderem a operar e como entender o mercado e etc, etc. Mas qual é a finalidade de ter um grupo de sinais? Então, eu fico até surpreso pela pergunta e eu acho ótimo responder, porque talvez o que eu vou responder para você, você não tenha ouvido de ninguém. Uhum. A Illustrated Brasil tem uma sala de sinais, mas a sala de sinais, ela não é minha. E eu vou explicar o porquê. Quando a Illustrated Brasil tem mais ou menos 2 anos, mas eu nunca vendi nenhum serviço. Eu nunca vendi nenhum serviço, porque a minha intenção era só ter o meu portfólio. Então a pessoa entra lá no canal e fala, entra e vai ver 2 anos de trabalho meu público. Então eu fiz tudo ao vivo e eu fiz acontecer. Então ninguém tem como dizer que eu não sei fazer algo, porque meu trabalho está ali. E eu só fiz para registrar. O que está na internet ninguém tira, né? Então eu fiz para isso. E beleza. Ao longo desse tempo foi criando algum determinado tipo de público. Só que eu tenho alunos, eu mentorei muita gente. E meus alunos, eles além de os meus alunos que são a única coisa que eu presto, que é a mentoria, eles são hoje meus amigos. Todos os meus alunos são amigos meus, são pessoas que são próximas a mim, próximas mesmo. Porque esse foi o papo, as pessoas me procuram, eu nunca saí, eu vou vender minha mentoria e do nada as pessoas vinham e anunciava. Não, as pessoas me procuravam e pagavam pela mentoria. Yeah. Só que acontece, eu tive um aluno que é o Gustavo, né? E eu falei assim, caramba, e o Gustavo teve muito resultado na sala, assim como outros alunos que eu tenho. A maioria tem muito resultado, mas o Gustavo em si, ele começou a passar numas mesas proprietárias. Aí eu falei assim, Gustavo, vamos fazer o seguinte, fica 4 meses de graça no Telegram, publicando todo dia uma análise. E aí você vai fazer o seguinte, e você vai comprar uma mesa proprietária. Paga a conta, tudo que você fizer na conta, faça publicamente. Se você passar na mesa proprietária, usando tudo que você publicar lá dentro, eu faço uma sala, eu dou minha cara, eu faço uma campanha para você. Eu vou liberar uma sala, a gente vai fazer uma sala de sinais. Yeah. Pronto, o Gustavo passou 4 meses de graça dando o seu trabalho ao público. Ninguém dava valor. Ninguém dava valor. Ninguém, só olhava a análise e ninguém comentava. 4 meses. A gente teve tanto resultado nesses 4 meses que nós conseguimos passar em praticamente 2 mesas proprietárias. 2. Ele, na verdade. Ele. Não eu. Ele. Com o conhecimento que ele teve, ele passou. E ele queria continuar dando os sinais. Só que aí que tá a questão. Não adianta ele todo dia estar lá e as pessoas não dar valor. Então, para pegar o joio do trigo, as pessoas que realmente têm interesse, nós cobramos uma taxa muito baixa. Uma taxa muito baixa. Que em dólar é menos de $20. Deve ser uns $15, basicamente. Só para ele mandar e fazer a mesma coisa e ainda tá ao vivo. Pagamos Discord, pagamos site, pagamos tráfego, pagamos tudo. Então o custo é provavelmente para divulgar. E estamos ali. Então a sala em si não foi uma coisa que, vamos lançar uma sala porque a gente vai ganhar dinheiro vendendo sala. A gente já fazia aí, eu fiz isso de graça durante 2 anos no próprio Telegram. A questão é, enquanto esteve de graça, ninguém, quando se tornou pago, as pessoas queriam, as pessoas passou a dar valor ao serviço. E, querendo ou não, custa tempo, dia. Para você hoje, estar aqui hoje, para você fazer o podcast, você precisa comprar uma câmera boa, você precisa fazer cenário, você precisa de um bom microfone, você precisa de uma internet muito boa, você precisa de um local isolante, você precisa de tudo. E tudo isso é custo. Então, como é que ele vai fazer algo, tá todo dia fazendo tudo ali inteiramente e não receber por isso? É um serviço. Então, a sala, ela existe porque foi mérito dele. Foi um mérito e uma consequência, e as pessoas hoje, por eu ver uma carência
de qualidade de análise, uma carência de um sinal legal, uma carência de uma coisa verdadeira, a gente decidiu se expor. Mas o que está lá rodando não é nem eu, porque, por exemplo, porque eu só estou dando a Elliott Trade Brasil, a comunidade, porque ela é a comunidade, assim como, por exemplo, outros alunos meus também trabalham para mim. Trabalham operando contas, trabalham fazendo serviços para mim, trabalham com parceiros e empresários meus, assim como a maioria dos meus alunos também trabalham para mim. Eu pago meus alunos semanalmente valores para eles prestarem serviço para mim, seja para a empresa, seja para várias coisas. Então, eu tenho uma comunidade real. E se, por exemplo, fosse, por exemplo, eu tenho o você que é meu aluno. E, cara, se você fosse tão bom, você também iria receber oportunidade, porque também é a outra questão. Eu sou fruto de uma pessoa que apostou em mim. E eu era uma pessoa descapitalizada. Então, às vezes, hoje eu só faço replicar a oportunidade. Depois que eu me tornei um cara com a condição melhor, eu só faço duplicar as oportunidades. Então, às vezes, faz sentido. Então, às vezes, ele serviu. Hoje, a sala serviu para o Gustavo uma coisa que sozinho ele não teria conseguido. Hoje você está numa sala, ele consegue controlar. É difícil por conta do controle emocional do público, a constância no horário operacional, a constância nas ordens, porque ele não opera só para ele opera para as pessoas também, então ele tem que ter responsabilidade. Tudo isso ajudou ele no gerenciamento dele, porque ele começou a estipular, limites para ele. Então isso acabou dando certo. Então basicamente foi isso. Então a sala não promete, a gente consegue realmente passar porque nós passamos. Mas não é o milagroso. Quem entende e tá lá ganha muito mais dinheiro do que só pegando as ordens, porque consegue refinar aquilo ali. Eu vejo, hoje em dia, as pessoas usam os serviços de sinais que é para fazerem um dinheiro extra. Porque sabemos que o trading é muito difícil. E eu sou mesmo contra, então, dando essa explicação até meio que faz sentido e pronto, justifica-se. Né? Mas eu fiquei tipo, uau, ele tem uma sala de sinais, então eu precisava de entender. Quais são as maiores dificuldades no trading no Brasil, na comunidade brasileira? É uma boa pergunta e eu tive essa resposta recentemente até, né? A gente está em constante aprendizado. No Brasil, as pessoas elas iniciam no mercado financeiro pela técnica. E aí é o inverso. Na verdade, você tem que mudar sua mentalidade para conseguir ser constante e assim ser consistente operacionalmente falando. Então, aqui no Brasil há uma carência de uma qualidade de conteúdo, de mentalidade. Mentalidade, gerenciamento e autocontrole. As pessoas estão, pelo fato também das pessoas venderem o mercado financeiro como solução mágica, sendo que não é. Eu hoje utilizo o mercado financeiro para alavancar ou para melhorar a minha condição, mas eu não vivo somente de mercado financeiro. Eu presto serviços com o meu conhecimento que me capitalizam e que me dão dinheiro e eu faço profits, e à medida que eu faço profits e eu sou consistente, eu aumento meus ganhos e aumento o meu capital. Bem, como em todo lado, nós temos os gurus e temos as pessoas que aproveitam-se da fraqueza dos que têm pouco conhecimento. E já há algum tempo que eu tenho visto, né, os irmãos brasileiros e até os portugueses a aproveitarem-se da situação de pessoas desfavorecidas financeiramente a prestarem serviços, vamos dizer marketing digital, forex, e quando falam de forex é com os ganhos extraordinários e muito rápido. O que é que sucede à origem desses gurus dentro do mercado brasileiro? E eles expandem-se até Portugal e tantos outros países. O que é que está no ramo disso, ou na raiz disso? Eu vou explicar uma coisa. Eu estava tendo essa conversa ontem com um aluno meu
né? A gente entrou para ter uma aula e, na verdade, a gente acabou trocando um papo, né? Uhum. Tem um. Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas até na Angola, como em vários outros países, normalmente. Na verdade, vou contar uma história de um cara que isso está acontecendo realmente aqui nesse exato momento, não vou citar nomes. Ele sempre foi um cara piramideiro, que ganhou dinheiro com pirâmides financeiras, ponto. Descobriu o que é trade institucional. Nunca tocou em um gráfico, mas em 2 meses que aprendeu, já fez palestra, evento, fotos em todos os cantos do país e lançamento e vendendo HFT para passar em mesa. Mas o meu próprio colega chegou e disse para mim, Luan, ele fez tudo isso, mas estava passando fome. E não é só um cara, não. Eu conheço para muita gente caras assim. Eu que não vou comentar para acabar não coisando, mas eu te dou uma lista aqui de caras que estão usando do conhecimento para se alavancar, porque na necessidade tudo vale. Depois que são acostumados a ser estelionatários, qualquer coisa vale. Uhum. E tem muita gente usando de mesa proprietária, por exemplo, usando negócios legítimos para se capitalizar vendendo sonhos. Yeah. Na verdade, isso se chama mente de bandido mesmo. A questão é essa, né? Vende da bandidagem e aí eles ficam achando oportunidade para serem, para conseguirem. Mas deixa eu falar uma coisa, cara. Isso é histórico. Se você ler Al Brooks, lá em 1990, já existia essas campanhas. Ele falava que em 1990 já existia a promessa de estratégias milagrosas que em outdoor nos Estados Unidos. Você se lembra de uma época agora que teve da bull market de cripto que teve as NFT e teve os criptogames, essas coisas? Você acompanhou? Uhum. Acompanho. O mundo todo, então assim, foram criados vários criptogames, um bullish market assim, né? Um bullish market miserável aí dentro do mercado. E quem estava no topo sabia também. A questão que eu observei é o seguinte, Igor, quando os golpes acontecem em todos os mercados, em todo canto, a diferença só muda a rota e os hype. Hoje, agora é mesa proprietária com HFT. Amanhã vai ser alguma outra coisa. E depois uma outra coisa, depois uma outra coisa. Então, por exemplo, agora no Brasil vai entrar a moda do trade institucional. E aí agora vai começar. Ó, teve um cara mesmo agora, eu vou até citar o nome dele, né? Porque agora eu posso citar o nome dele porque foi uma coisa publicamente que ele fez, foi o Gabriel Pinotti. E ele tá anunciando muito aqui no Brasil e tal. E eu acho engraçado, né? Porque o Gabriel Pinotti, em 2016, ele começou a ensinar, né? Ele ensinou o Price Action durante 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. No início de 2023, ele decidiu ensinar Smart Money. Como foi a campanha dele de 2023? Tudo que ele ensinou durante os 7 anos não presta, nunca deu certo, é varejo e tal, e agora ele está ensinando o que é o correto. Mas há 7 anos atrás, o que ele ensinava também era o correto. Aí, eu estava observando, essa semana ele publicou assim, que as pessoas estão copiando o lançamento que ele fez do Smart Money. Então, basicamente, ele vendeu um curso de R$ 3.000 de Smart Money, ensinando oferta, demanda, order block, basicamente tudo que você encontra até no YouTube do Mauro, qualquer outro YouTube assim de Smart Money, você encontra o mesmo conteúdo, ele vendeu por R$ 3.000. E aí, outros traders guru da internet estão fazendo o lançamento também, basicamente. E ele tá dizendo que estão copiando ele. Aí eu olho assim, cara. Ai, meu Deus. Aí tem outros gurus falando assim, nossa, criticando, tem um mesmo que está sendo criticado agora porque ele passou 5 anos aí fazendo dezenas de lançamentos, milhões de reais com lançamentos, com um monte de estratégia merda, decidiu aprender Smart Money, do nada, e aí
ele aí começou a ser criticado, ele estava lá respondendo os stories falando que aprendeu o Smart Money com o Michael Hudleston. E tipo assim, ele mesmo cagou na merda lá, porque tipo, ele utiliza o Smart Money mais lixo que tem e tá dizendo que estudou com o Michael Hudleston. Então, se ele tivesse realmente estudado com o Michael, tivesse no fórum do Michael, se ele tivesse estudado no YouTube, ele ia ver que tudo que ele tá colocando de Smart Money não tem nada a ver com o que o Michael ensina. Então, eu tô vendo que tudo é marketing, sabe? Tudo é marketing, tudo é uma mentira, tudo é uma grande mentira. A questão é essa. Tudo é uma grande mentira. E um dos motivos até hoje de eu não ter feito lançamentos, de eu não ter me exposto na internet, mesmo tendo esses 5 anos e ter tido oportunidade, eu já morei em mansão, já andei nos melhores escritórios, o, eu tinha muito escritório bonito, eu tive tudo de autoimagem para dizer, nossa, eu sou milionário. Tive tudo. E mesmo assim eu não fiz porque eu não queria ser assimilado como um cara do guru. Hoje, por exemplo, eu estou mais exposto nas redes sociais, mas por um motivo. Porque hoje eu já tenho uma cara no mercado e eu tenho os meus depoimentos. Pessoas que foram realmente mudadas com o meu conhecimento. Eu criei um histórico tão grande que se um cara vier falar um ai, eu nem preciso responder. Meus próprios alunos podem responder. Os meus próprias pessoas podem responder. Então, hoje eu não tenho um comentário negativo, eu nunca tive ninguém insatisfeito com o meu conteúdo, eu nunca tive nada disso, primeiro porque eu nunca procurei nada, eu também nunca procurei vender nada. As pessoas me procuravam e falavam assim, ó, você faz o que da sua vida? Não, eu faço isso. Ah, nossa, eu posso aprender? Ah, pode sim, meu preço é esse. Simples assim. Então, eu não me coloco exposto. Hoje eu tô me expondo mais porque hoje eu posso me expor. Eu tenho bagagem para me expor, eu posso falar, eu tenho resultado para mostrar. E não só isso, eu faço dos meus alunos hoje, eu engrandeço os meus alunos. Então, assim, eu crio serviços para os meus alunos. Então, hoje, eu valorizo tanto o meu conhecimento que o cara que está ali comigo aprendendo, eu reutilizo ele. Eu não deixo a pessoa solta. Eu falo, cara, o cara está aprendendo o meu conhecimento, eu preciso fazer ele utilizar esse conhecimento ao meu favor também. Né? Então eu faço isso. Então eu já financei muita prova para aluno meu, eu mesmo financiei muita prova para alunos meus, eu já fiz muita coisa, cara, muita coisa mesmo, porque eu acredito no que eu faço, né? E vivo disso também. Uau. Porra, é conhecimento, já. Para fechar, como é que o Luan reaprenderia o Forex em 2023? Rapaz, é até fácil de responder, viu? Playlist 2022, Michael Hudless 2021, 2023. Não tem outra. Uau. Mas é do zero ali. Mas tem papel, pessoas, caneta. tem pessoas que não falam inglês. YouTube, Google Tradutor e é isso aí. Simples. Não tem. O YouTube traduz ali. Um cara que traduz aquilo ali, se dedica, ele consegue. É como estudar cálculo 4 de engenharia. Se dedicar, consegue. Não tem, para mim, não tem desculpa. Aquele YouTube ali traduz em qualquer língua. E se você conseguir entender 50% do vídeo do Michael, você consegue tirar alguma coisa. Mas graças a Deus hoje tem algumas pessoas que eu assistiria tranquilamente. Eu gosto do conteúdo do Mauro, eu gosto do conteúdo do Mauro, eu acho que se ele tivesse exposto, eu acho que eu aprenderia com ele, porque eu sei que ele ensina puramente o que ele faz, ensina tal, eu gosto do... Tem algumas pessoas que eu já me identifico, que eu começaria tranquilamente, mas eu digo Michael porque é injusto não falar dele, né? Não tem como. Não tem como. É injusto não falar dele, não tem como. Eu acho que ele é o princípio e qualquer outro que realmente se esforçou a se dedicar ali, eu acho válido aprender. Uau. Olha, o Luan trouxe inúmeras gemas. Eu por acaso tinha uma imagem muito distorcida dos brasileiros, alguns nesse caso por causa
das ações por causa dos scammings, pirâmides, associar já a IM Academy, prontos. Mas a perspectiva que trouxeste é que em toda a indústria isso existe, isso vai existir, isso não é algo de agora, sempre houve, e gostei muito do teu parecer e foi muito explícito, por isso é que eu quis que estivesses aqui. Então, Luan, muito obrigado pela tua participação no Diário Cast. E eu por acaso estou no teu canal do Elliot Brasil, no Telegram. Eu vejo as cenas que fazes e, bro, sucessos sucessivos.